Boa noite, quase que eu não entro, viu? Eu falo que internet do interior é baile, quase que eu não entro, mas cá estou eu. Boa noite a todos. Que bom que vocês esperaram aí um pouco. A internet deu um baile aqui na gente, tivemos que improvisar algumas coisas, mas aqui estamos, tá? Estou aqui com vocês. Boa noite. Que bom que vocês vieram. Muito obrigada, viu, por vocês estarem aqui nessa noite de segunda-feira comigo. Eu quero agradecer a todos vocês que chegaram até aqui, a todos vocês que vieram para nossa aula, para o nosso bate-papo. Uma pena que assim eu preparei todo o material para usar, para mostrar para vocês e talvez por conta da internet não dê para ser usado, mas bora lá. Gente, eu quero agradecer. Essa semana foi uma semana muito especial para mim. Foi uma semana que eu me conectei muito com vocês, com todos vocês. E eu fiquei muito feliz porque vocês entraram nos grupos VIPs, vocês participaram de todos os grupos, vocês fizeram os testes e quanta criança linda, quanta criança interior maravilhosa aí. Para quem não me conhece, eu sou Adriana Cunha. Eu sou filha, sou esposa, sou mãe do Luan, que vai fazer 18 anos, mãe do Luquinhas, que vai fazer 14. De formação acadêmica, eu sou formada em letras, por incrível que pareça, eu ainda sou professora. Trabalho no METEC aqui na minha cidade, dou aula de literatura. E no outro período, no período da tarde, eu sou terapeuta, que é uma profissão que eu descobri quando eu tive um problema emocional na minha vida e um dos meus terapeutas, ele disse assim: Dri, eu acho que depois que você se curar, você vai contar essa história para outras mulheres, para outras pessoas. E foi exatamente isso que aconteceu comigo. Depois da minha cura, eu voltei para a parte acadêmica, eu voltei para as pós-graduações e me formei terapeuta sistêmica integrativa. Fiz o meu primeiro processo de coaching e hoje eu sou formada em Master Coaching. Mas eu não quero contar para vocês sobre a minha formação acadêmica. Eu não vim aqui para falar da minha formação acadêmica. Eu vim aqui para conversar com vocês. Eu preparei essa live, gente, com tanto carinho, com tanta expectativa, para trabalhar várias coisas com vocês, e eu quero trabalhar com vocês de uma maneira muito linda, da maneira como eu me preparei. Do medo ao amor, a jornada da criança interior, a liberdade além da rejeição. Eu gosto muito de falar sobre essa questão das emoções, gosto muito de trabalhar com os meus pacientes, com os nossos alunos lá do PFA, do Programa Família Amanhecer, e nos meus livros, né? Eu tenho 6 livros escritos, já atendi mais de 30 mil pessoas na somatória aí entre o PFA, entre os meus alunos do Health, enfim. E essa semana eu recebi mensagem de pessoas do Brasil todo, do mundo todo, quando nós começamos a falar sobre a criança interior. Foi algo que mexeu com vocês e mexeu bastante também comigo. Sabe, eu vou contar uma coisa para vocês. Eu não imaginava que o tema escolhido, ele tivesse uma relação tão forte com vocês. O quanto vocês se conectaram comigo. O quanto vocês contaram histórias de superação para mim. E eu quero dizer que eu estou muito feliz com cada história que eu recebi. Eu fui recebendo histórias de conexão, história de crianças, de adultos com uma criança interior ferida. Pessoas que me contaram sobre seus traumas, sobre as suas inseguranças, sobre os seus medos, as suas ansiedades, sobre os seus padrões emocionais. E é por isso que eu estou aqui. É por isso que eu vim aqui. Esses padrões herdados,
esses padrões que muitas vezes nós trouxemos dos nossos pais, de experiências traumáticas dos nossos bisavós, dos nossos avós. Quantas histórias de dor. Todas as vezes que eu começo a trabalhar com vocês sobre a criança interior, eu gosto muito de falar dos estudos da epigenética. Eu gosto muito de falar sobre isso. De que forma as experiências traumáticas, elas podem alterar a expressão dos genes e podem afetar todas as próximas gerações. E talvez você que está aí do outro lado, talvez você não soubesse disso. Quando eu explico para os meus pacientes e para os meus alunos sobre os estudos da epigenética, eu costumo contar para eles que esse fenômeno, ele ocorre quando aquelas experiências mais traumáticas que foram vividas por gerações anteriores à sua, elas se repetem com você, mas de uma maneira inconsciente. A saúde mental dos seus descendentes, com certeza, elas ainda afetam você. E eu queria te contar sobre isso. Muitas vezes, a transmissão de um trauma, de um medo, ela pode acontecer de várias maneiras. Mas eu queria citar aqui 4 formas. Por isso que eu falei para vocês, que estão com problema também com a internet aí, gente, sai e volta, foi assim que eu consegui parar aqui. Foi assim que eu consegui permanecer, porque a internet está ruim mesmo hoje. Mas eu já tive uma ideia aqui, eu já vou compartilhar essa ideia com vocês até o final da live, tá? A gente vai resolver isso. Então eu quero conversar com vocês exatamente sobre isso, tá? Sobre essas questões, que são questões ligadas à epigenética, são questões ligadas exatamente aos traumas que muitos de vocês trouxeram. Dri, como é que isso acontece? Como é que acontece a transmissão desse trauma? Pega papel e caneta aí para anotar, né? A professora, ela tá aqui dentro de mim. Então, primeiro, muitos dos nossos traumas, eles aparecem por uma transmissão genética. Segundo, por comportamentos e padrões familiares. E é exatamente sobre esses comportamentos e padrões familiares que eu gosto de falar. Terceira forma, como muitas vezes acontece a repetição, por comportamentos não verbais e inconscientes. E, finalmente, por narrativas familiares. Então, vamos conversar um pouco sobre isso? Então, eu falei para vocês que muitas vezes esse medo, essa insegurança, esse frio na barriga que a gente acaba tendo, esse nervosismo, essa ansiedade, esses padrões de repetição, eles podem ser transmitidos. Eu falei para vocês anotarem aí. Eles podem ser transmitidos por uma transmissão genética, eles podem ser transmitidos por um comportamento ou um padrão familiar, pode ser transmitido por um comportamento não verbal e inconsciente ou por uma narrativa familiar. Eu, particularmente, gosto de falar sobre os 4, então já anota aí. Quando eu falo de criança interior, eu falo da transmissão genética. As pesquisas sugerem que os efeitos do trauma, eles deixam marcas epigenéticas. Ou seja, eles deixam mudanças nas expressões dos genes. O que isso significa para você? Gente, quanta gente aqui, que bom que vocês vieram, né? Mesmo com problema de internet no Brasil todo aí, na noite de hoje. Então a gente tem aí os seus genes, os genes do seu avô, os genes do seu pai, eles afetam o comportamento e a sua saúde mental e emocional. Incrível isso, né? O pessoal do PFA, do Programa Família Amanhecer, eles sabem disso. E é interessante que hoje eu quero falar para vocês dos comportamentos e padrões familiares. Esses são os mais importantes. Porque muitas vezes você vai reproduzindo padrões emocionais e padrões comportamentais dos seus pais. Foram reações que nós chamamos de reações desadaptativas. Anota aí.
Reações desadaptativas. Ou seja, que reações são essas? Medo, pensamentos negativos, ansiedade, a própria depressão, a forma de apego, que são formas de apegos disfuncionais. Tudo isso são reações desadaptativas, são respostas emocionais. Dri, mas que respostas são essas? Olha, deixa eu te falar uma coisa. São respostas que surgem na sua mente. São respostas ou comportamentos psicológicos que, ao invés de te ajudar a lidar com aquela situação, te prejudica. Ou seja, você fica uma pessoa ligada extremamente a problemas emocionais. Quando você tem um problema, por exemplo, você fica presa ali naquele conflito. E essas reações são reações da sua criança interior. Ó, agora vem uma parte da live que eu considero uma parte muito importante, que eu gostaria que vocês, exatamente isso. Eu sou assim. Gente, como vocês assumem a vulnerabilidade de vocês, isso mostra que vocês querem mudar. Isso é muito importante. Então anotem aí, porque eu vou falar sobre 10 pontos que são importantes vocês observarem. Ó, o primeiro ponto que mostra que muitas vezes você tem problemas relacionados à sua criança interior, problemas ligados a medo, problema ligado a abandono, problema ligado à rejeição, é exatamente o que eu vou falar agora. Quando você é uma pessoa que tem um processo de evitação. Mas o que é isso? É uma pessoa que talvez lá na infância você sofreu abuso, você sofreu traição, você sofreu uma injustiça. Então agora na vida adulta, o que você faz? Agora na vida adulta você evita qualquer tipo de um relacionamento mais íntimo. Você é aquela pessoa que é desconfiada. Você é aquela pessoa que não confia em ninguém. Você é uma pessoa que não consegue conversar sobre determinados temas. Por quê? Porque vê um gatilho. Às vezes, essa pessoa que sofreu um abuso, uma traição, uma injustiça, lá na criança interior, você é aquela pessoa que tenta fugir da dor emocional. Ou seja, uma pessoa esquiva, você é uma pessoa que muitas vezes procura sempre sair meio que de fininho, procurando isolamento. Ou você ainda pode ser uma pessoa que está sempre em hipervigilância. Uma pessoa que vive num campo de perigo, desconfiada. Uma pessoa preocupada, que vive excessivamente em alerta, em situações que você cria como se fossem situações reais. É aquela pessoa que nunca relaxa, sabe? Aquela pessoa que está sempre em guarda, sempre em ansiedade. E ela está exausta em sentido emocional. Eu posso falar uma coisa? Eu queria neste momento conversar com as mulheres. Eu atendo muitas mulheres que estão num processo de hipervigilância. Sabe aquela mulher que ela dá conta de tudo? Aquela mulher que é o homem da casa? Eu tenho atendido muitas mulheres que são os homens da casa. Tá faltando o homem alfa no mercado. Tá faltando o homem alfa. E eu vou dizer para vocês por quê. Tá faltando o homem alfa porque nós, mulheres, estamos assumindo papéis que não são nossos. Mas por quê? Porque lá na minha menina, lá na minha criança, talvez faltou o papel do homem na minha vida. Faltou o papel do pai. O pai que protegia, o pai que aconselhava, o pai que dizia eu tô aqui. E quando faltou esse pai, essa figura do homem na sua vida, quando você cresceu, o que você fez? Você entrou num processo de hipervigilância. Agora você tem que dar conta de tudo. Você tem que fazer tudo. Vocês, mulheres, se sentem muitas vezes assim? Eu tenho atendido muitas mulheres com esse papel. Um terceiro ponto também é quando homens e mulheres adultos eles têm agora um comportamento de auto-rejeição ou autossabotagem. É aquela pessoa que ela foi muito criticada quando ela era criança. Ela foi uma pessoa
desvalorizada pelos pais, desvalorizada pelo professor. Ela nunca acertava. O pai cobrava, a mãe cobrava, o pai falava mal, a mãe falava mal. E essa criança, ela cresceu percebendo que ela não dava certo, que não ia dar certo. Então, o que ela passou a ter? Ela passou a ser uma pessoa insegura. Uma pessoa que na vida adulta agora, ela é uma pessoa que foge da dor emocional. Ela é uma pessoa que se sabota, que tem medo de seguir em frente. Uma outra criança interior ferida é aquela criança que sofreu abandono, aquela criança que sofreu rejeição. Talvez os pais se separaram quando você era criança, ou você foi morar com seu tio, com a sua tia, e você não era a criança preferida. Você era aquela pessoa, aquela criança que ficou sempre deixada de lado. Como que você é na vida adulta agora? Agora você é uma pessoa que tem dificuldade em fazer o quê? Tem dificuldade em tomar decisão. Você não acha que você é capaz. E você fica muito preocupado com o que vai falar. Ai, Adriana, mas se eu fizer se eu postar alguma coisa, o que eles vão falar de mim? E aí você virou um adulto com dependência emocional. Um adulto que aceita receber resto de amor, resto de carinho, resto de amizade. Adulto que vai fingindo por aí que tá tudo bem. Mas sabe qual é a sua maior dor? A sua maior dor é perceber que você mente para si mesmo. Essa é a sua maior dor. Quando você entra no quarto, quando você entra no banheiro, quando você tá sozinho, você sabe quem você é. E qual é a dor que você carrega. Mas por que eu sou assim? Porque lá atrás, na sua infância, você sofreu abandono, você sofreu rejeição. Então você é aquela pessoa que hoje você quer agradar todo mundo. Você quer fazer tudo por todo mundo, porque e se eu não fizer? E se eles me abandonarem? E se eles não gostarem de mim? E se eu não for aprovada? Você é uma pessoa assim? Mas anota agora o quinto ponto. O quinto ponto. Reações agressivas ou explosivas. Uma pessoa que sofreu abuso sexual, uma pessoa que sofreu rejeição, uma pessoa que sofreu abandono ou negligência, ela pode desenvolver na vida adulta uma tendência a explodir. Ter uma reação agressiva em situações que muitas vezes não justifica essa intensidade emocional. Mas por que ela é assim? Porque lá na criança dela, ela teve que aprender a fazer o quê? A se proteger. Ou seja, foi uma criança que lá atrás, ela acabou tendo que, às vezes, praticar bullying. Por quê? Porque ela não recebeu carinho. Ela recebia gritos, ela recebia tapa na cara, ela não recebia apoio. Todo mundo gritava, todo mundo falava alto na casa, todo mundo falava palavrões. Adriano, mas isso quer dizer que todo mundo que sofreu assim, que passou por isso é assim? Não, nem todo mundo é assim. Nem todo mundo teve a sua criança interior ferida. Ou se teve, algumas pessoas ressignificaram isso. O sexto ponto. Você é uma pessoa perfeccionista? Você quer fazer tudo certinho. Você quer ter o controle de tudo. E quanto mais controle você quer ter, menos controle você tem, né? Dá tudo errado na sua vida. Dá tudo errado. Uma pessoa que cresceu com figuras perto dela excessivamente crítica, nunca acertava. Para sua avó nunca estava bom. Para o seu tio nunca estava bom. Para sua mãe e para o seu pai nunca estava bom. Você não era o suficiente. Quando você cresce, você fica uma pessoa perfeccionista. Só que o perfeccionista, ele fica assim muitas vezes, ó, dando volta, com uma perspectiva irrealista. E esse comportamento leva você a fazer o quê? Leva você à frustração. Esse comportamento leva você à ansiedade.
Esse comportamento do perfeccionista de não ser aceito num determinado padrão tem levado muitas pessoas até o suicídio. Sabe por quê? Porque eu preciso muito ser aceita. Eu preciso ser a filhinha da mamãe. Eu preciso ser o filhinho do papai. Aquela filhinha, aquele filhinho que muitas vezes lá, quando era pequeno, não deu certo. Era diferente. Então agora eu preciso a qualquer custo mostrar que eu sou boa de verdade. A sexta ferida que dói muito, a negação. Alguém que sofreu um trauma significativo, ele pode negar a gravidade desse impacto emocional que sofreu. A pessoa, às vezes, ela minimiza os sentimentos, ela evita confrontar a realidade. Por quê? Porque isso impede que ela procure ajuda. Então, o que essa pessoa faz? Ela finge que tá tudo bem. Ela finge que tá tudo bem, só que por dentro tá doendo demais. Pega seu papel. Gente, pega papel e caneta. Essa live ela é muito importante para vocês entenderem sobre a criança interior de vocês. Uma outra questão, e eu tenho atendido muitas pessoas assim, é quando nós trabalhamos a ansiedade crônica. O que é a ansiedade crônica? São aquelas pessoas que cresceram em um ambiente instável. Um ambiente de constante sensação de insegurança. Uma hora o pai estava bonzinho, outra hora o pai falava que ia embora. Se eu for embora, eu vou levar você, você vai morar comigo. Filha, olha, é sua mãe, viu? Não, é seu pai. Não, é sua mãe, não é seu pai. E a criança não sabia, era o papai ou era a mamãe ou era o papai. Os pais discutiam muito. Os pais ameaçavam muito. E essa insegurança te fez passar por um estado permanente de ansiedade quando você era pequeno. E mesmo quando agora você está numa vida adulta, você teve uma família disfuncional, exatamente isso. E aí o que você tem? Você tem dificuldade de relaxar. Você tem dificuldade de controlar os seus pensamentos excessivos. Quanto sofrimento. E agora, você é uma pessoa que carrega a culpa excessiva? Que parece que tudo vai dar errado? Alguém que foi negligenciado, alguém que foi maltratado sem perceber, internalizou a culpa. Então tem gente que se sente responsável por tudo. Ai, minha culpa. Ai, eu errei. Ai, fui eu. Você é uma pessoa que talvez na sua infância você tenha sofrido algum tipo de negligência. Negligência de amor, negligência de tempo, negligência de colo. Ou você sofreu abuso, eu tenho atendido muitas pessoas que sofreram abuso. Abuso moral, abuso físico, abuso emocional. E isso leva você a ter o que nós chamamos de autocrítica. E você se torna uma pessoa insegura. E por último, a dificuldade que algumas pessoas têm de confiar em outras pessoas. Por quê? Porque você viveu num ambiente também de abandono. Você viveu num ambiente onde você via sua mãe mentir para o seu pai. Você parece uma coisa boba, né? Mas às vezes alguém chega na nossa casa e a gente fala assim: ó, fala que eu não tô. Fala que a mamãe não tá. Mas você tá. E seu filho tá vendo você mentir. Como você via a sua mãe também mentir pro seu pai. Como você via o seu pai também mentir pra sua mãe. Sabe quando a gente às vezes tem aquela pessoa que a gente não gosta muito? E aí a gente, quando tá na frente da pessoa, oi, tudo bem, querido, querida? E aí depois o seu filho fala assim, quando vai embora, quando o parente vai embora, a gente fala assim, ai, detesto. Ô, povo chato. O que criou? Criou em você a dificuldade de confiar nos outros. Por quê? Porque não teve um modelo. Essas reações são todas reações desadaptativas. São todas reações que surgiram como um mecanismo de defesa, para você poder lidar com uma situação de estresse lá atrás. Só que agora, o que aconteceu? Agora você cresceu. Você cresceu, tudo bem.
Mas será que a sua mente sabe disso? Não. A sua mente não sabe disso. E aí eu falei para vocês que ainda tem os comportamentos não verbais, que muitas vezes são traumas de palavrões, de exclusão, de rótulos que muitas vezes a gente só percebe agora na vida adulta. E as nossas narrativas familiares? Aquelas histórias tristes, aquelas histórias horríveis que muitas vezes elas não eram nem discutidas, mas e que influenciam no adulto que você é hoje. Quando você, adulto, começa a ter acesso ao mapa do seu trauma familiar, porque tem um mapa que está dentro de você, dentro da sua mente, e que esse mapa precisa ser acessado. É muito interessante isso, porque quando você, adulto, tem a oportunidade de acessar esse mapa do seu trauma familiar, o que acontece? Você aprende a acessar a sua criança interior. E você compreende os seus traumas. Você compreende o seu medo. Você compreende a sua rejeição. Você compreende todos os padrões de repetição que estão aí na sua vida. Deixa eu te falar uma coisa. Quando você acessa esse mapa, primeiro você descobre que tantas pessoas inteligentes, tantas pessoas esforçadas, elas não chegam a lugar nenhum. Sabe por quê? Porque não é uma questão de inteligência, não é uma questão de esforço, é uma questão de muitas vezes nós estarmos presos a padrões de medo e a padrões de rejeição. E eu tô vendo vocês no programa Família Amanhecer dizendo assim, Dri, é libertador. É libertador, Alessandra. É libertador quando a gente descobre esse mapa que eu acabei de falar para vocês. O mapa do trauma familiar. Quando você descobre isso. Mas eu falei para vocês também que, além disso, você começa a entender o medo oculto que está por trás dos padrões. E além de entender esse medo oculto, tem uma terceira coisa que acontece com você. Você descobre esse mapa. Eu estou me conectando, que legal. Você descobre esse mapa e a partir de então você começa a compreender os gatilhos das armadilhas da sua mente. Posso fazer uma pergunta para vocês? Você já se perguntou por que mesmo tentando de tudo, você sente aquele vazio inexplicável? Aquela sensação de que está faltando algo. Você tem uma insegurança, você tem um medo, você não se perdoa, você se culpa? Eu vou falar uma coisa para vocês. No mapa do trauma familiar, você consegue entender quem você é. Você consegue perceber certinho o impacto significativo de tudo que aconteceu na sua vida. E é lindo esse encontro. É lindo. Sabe por quê? Porque daí o medo, o abandono, a rejeição que você sentia lá na sua criança, que você trouxe para a vida adulta, você não dá mais permissão para o seu cérebro, para a sua mente te confundir. Dri, mas quais são os principais medos presentes no adulto? Queria que vocês escrevessem para mim aqui. Quais são os principais medos que vocês têm? Escrevam aqui para mim. Eu estou me libertando no programa Família Amanhecer. Gente, que lindo. Vocês são demais. Escrevam para mim. Quais são os principais medos presentes na vida adulta? Quais são aquelas feridas emocionais que você trouxe da infância e que ainda te acompanha? Conta para mim. Rejeição, abandono, humilhação, molestamento, traição, injustiça. Qual é a sua dor? Essas feridas, elas podem te levar ao desenvolvimento de máscaras. Ou seja, mecanismos de defesa para você se autoproteger da dor.
E você reflete isso no seu casamento, no seu relacionamento. Quando você trai o seu marido, quando você trai a sua esposa, por exemplo, nem sempre você trai porque você quer trair. Mas qual é a dor? Às vezes é a dor do abandono, às vezes é a dor da rejeição, às vezes é a dor de não receber um colo, uma proteção. Mas isso não é do seu adulto, isso está na sua criança. E quando a sua esposa não te acolhe, quando o seu esposo muitas vezes não te acolhe, isso dispara em você um gatilho. Ah, mas eu não quero ser assim. A gente precisa entender a nossa criança interior para entender por que muitas pessoas agem dessa forma. Às vezes fazendo coisas que você sabe que você não quer fazer. Eu tenho atendido pessoas, por exemplo, no programa Health e nos atendimentos individuais, pessoas que fazem dieta, vai para academia, come tudo certinho e não emagrece. Sabe por quê? Porque quando era pequeno sofreu rejeição da mãe e do pai. O pai e a mãe tinham aquele filho... Tá quente, né, gente? Tinha aquele filho que era o filho preferido, que era o filho amado. Então essa pessoa ela se sente abandonada, se sente rejeitada. Sabe aquele negócio empreendedor que você quer abrir, que você nunca consegue? Todo mundo consegue. Um faz crochê e vende bem, o outro consegue vender coxinha, o outro faz lanche natural. Só você. Você tem a sensação de que só você não consegue. Você não consegue empreender. Por quê? Porque você sente medo. Você tem medo. Dri, mas por quê? Porque você ainda não identificou e não trabalhou o mapa da dor. O mapa do seu trauma. Eu vou falar uma coisa pra você. Adriana, você é super segura? Hoje, eu melhorei muito. Hoje, eu sei exatamente quem eu sou. E eu sei o que eu quero. Mas, de verdade, nem sempre foi assim. Teve uma fase da minha vida que eu quase deixei a pós-graduação de terapia sistêmica. Eu quase deixei o processo de coaching, porque eu ficava preocupada com o que as pessoas falavam sobre o coach. Só que hoje eu sei a coach que eu sou. Com toda humildade, não com prepotência. Eu sei o trabalho que eu faço. Vocês vão ver durante essa semana e a semana que vem, eu vou trazer algumas pessoas para bater um papo com vocês, pessoas que passaram pelo programa Família Amanhecer. Pessoas que tiveram a sua criança interior curada. Eu tive que entender quais eram as minhas feridas, eu tive que escrever o meu mapa. Eu fiz esse exercício comigo, por isso que eu sei que a técnica do medo ao amor, quando você entende quem você é libertador. Não importa a dor que você sente. Posso te fazer um convite? Começa a silenciar. Começa a silenciar. O silêncio é a primeira coisa que você sente quando você começa a entender quem você é. O silêncio ele é um processo terapêutico lindo e eu vou te ensinar a como trabalhar o silêncio no mapa da sua dor, no mapa do resgate da sua criança interior. Porque o medo da rejeição é exatamente onde vai começar a nossa jornada. A nossa jornada de reconstrução. Reconstrução de quem? Reconstrução de você. A sua reconstrução. Gente, imagina uma criança que ao olhar para os olhos do seu pai, ela só vê frieza. Ela só vê indiferença. Imagina uma criança que nunca foi elogiada. Que nunca se sentiu amada. Imagina a dor silenciosa de não ser visto, de não ser aceito porque você é diferente. Porque você era pobre e todo mundo que convivia com você era rico, ou porque você era de uma religião diferente. Uma criança não entende isso. E essa criança, ela ainda vive dentro de você. Todos os medos, todas as inseguranças que você carregou na infância estão aí dentro de você. E essas dores são as raízes da rejeição profunda e primitiva que você carrega. Primitiva porque está dentro de você.
E é isso que eu quero que vocês entendam. Eu fui essa criança, você escreveu aí. Eu fui essa criança. Eu também fui. O medo da rejeição, ele começou lá na nossa infância. O medo do abandono começou lá. A injustiça começou lá. Quem te molestou? Quem tocou em você de uma forma indevida? E você não contou isso para ninguém. E você carrega essa dor até hoje. Quem não te deu afeto? Quem não te deu afeto e por isso você aceita esse resto desse lixo desse casamento que você vive? Você aceita esse lixo de amigo que você tem? Essa família disfuncional que você não consegue fazer nada. Você empurra embaixo do tapete para dizer que tá tudo bem. Mas não tá tudo bem. Quem te criticava e você sentia a dor da crítica? Posso falar uma coisa? O que começa com um pequeno corte, se não for cuidado, vai se transformando numa cicatriz profunda, numa cicatriz que marca a sua vida até hoje. É essa dor que te marca. Das suas ações, dos seus pensamentos, dos seus relacionamentos. Eu gostaria que você parasse para pensar. Quando você não foi visto lá na infância, quando você não foi amada lá, quando você foi criticada, você criou um escudo de proteção. Mas esse escudo, muito longe de te proteger, ele te aprisiona. Ele te impede de realmente ver quem você é. Dri, como quebrar esse escudo? Com o mapa. Com o mapa que eu vou explicar para vocês. Como que eu vou retornar à infância? Como que eu vou resgatar? Primeira coisa que você tem que perceber é que você não está sozinho. Tem muitas pessoas que também carregam medo. O medo e a rejeição estão ali, são sombras. São sombras te aprisionando. Não adianta você fugir. Para libertar a sua criança interior, você vai ter que enfrentar esse medo. Como? Primeira coisa, usando técnica certa. É difícil olhar para os olhos da sua criança interior. Porque você foi deixado para trás. É doloroso olhar para as feridas, porque elas ainda sangram. Mas a gente tenta disfarçar, né? A gente vai meio que empurrando. A única maneira de curar a ferida é olhando para dentro dela. É dando atenção a elas. É acolhendo a sua dor. Pai e mãe com criança interior ferida fere os filhos. Filhos feridos vão ferir os seus netos. Os seus netos feridos vão ferir os seus bisnetos. E seus tataranetos. E por que você não é a pessoa que vai dizer chega? Por que você fere seu filho? Por que você machuca sua filha desse jeito? Por que você puxa a criança de um lado, puxa a criança do outro, puxa a criança... Você está repetindo um padrão. Você está repetindo um padrão e você não quer olhar. Você não quer olhar para dentro de você porque dói. E há muitas vezes pessoas assim que eu atendo. No programa Família Amanhecer, eu sempre converso com vocês. E eu falo que a cura da criança interior começa quando você aceita que ainda dói aqui dentro. É geracional. Quem que vai ter a coragem de falar, chega? Não vai acontecer mais isso nesta família. Você precisa contar uma nova história para você. A criança interior, ela precisa ser reconhecida, sem julgamentos. A sua criança interior precisa entender que ela está segura agora. A criança interior, ela precisa ouvir pela primeira vez palavras que talvez você nunca ouviu. Eu te vejo. Eu te amo. Você é suficiente.
Vamos construir uma nova história. Ai, se essa pessoa fosse você? E se você se permitisse abrir aquele seu negócio? E se você se permitisse sair das dívidas? E se você se permitisse restaurar o seu casamento, ao invés de se separar e causar traumas nos seus filhos? E se você se permitisse olhar com mais carinho? Você pode contar uma nova história. Eu sou capaz de ressignificar a minha história. Pessoas feridas ferem. Pessoas feridas machucam. Eu nunca ouvi o "eu te amo" dos meus pais, alguém escreveu aqui. E se você fosse a pessoa que dissesse "eu te amo"? E se você aprendesse a dizer isso para sua criança? Dri, é doloroso, é angustiante, eu sei que é. Da violência, do medo, da rejeição. Eu sei que todo mundo tem medo. Eu também tive medo. Eu também tive medo da minha criança interior, da Adrianinha. Quando criança, nós somos ensinados a ter medo do abandono. Quando alguém que ama, que a gente ama, e que deveria nos acolher, nos rejeita, de alguma forma, vira um perigo, né? A gente se fecha. Eu quero te convidar para uma jornada muito simples. A jornada para olhar para dentro de você. Para escrever um mapa. O mapa da sua dor. No programa Família Amanhecer eu ensino que a cura da criança interior, ela começa com a aceitação. Mas se aceitar não é fácil. Porque você, Sandra, nunca ouviu "eu te amo" de alguém. E talvez você seja a pessoa que vai dizer "eu te amo" para você. A sua criança interior, ela é linda. A sua criança interior, ela precisa ser reconhecida sem julgamentos. A sua criança interior precisa se sentir mais segura. Ela precisa ouvir pela primeira vez as palavras que foram sempre imprevisíveis. Deixa eu te perguntar. O que vai acontecer com você se você se permitir quebrar o ciclo do medo? O que vai acontecer com você se aquelas cicatrizes deixadas pela rejeição, pela injustiça, pelo medo, pelo abandono, pelo molestamento? O que vai acontecer com você se você compreender quem você é? O que vai acontecer com você se você deixar de ser tão perfeccionista? Se você deixar de ser tão ansioso? O que vai acontecer com você se você pela primeira vez se permitir se aproximar de você? E o seu amor próprio? Como é que a gente constrói isso, Dri? E como sair dessa dor do molestamento, né, Sueli? Como sair dessa dor? A gente vai conversar sobre isso. Se você não se amar, como você pode esperar ser amado por uma pessoa? Essa parece ser uma pergunta simples, mas ela não é. Porque ela carrega um peso imenso. O amor próprio, ele não é uma frase bonita. Ele não é. O amor próprio é essa essência que te permite romper com as amarras da rejeição. E eu queria que você pensasse sobre isso. Só se ama verdadeiramente quando você se transborda para se permitir amar. Como que a gente pode amar carregando tanta dor? Como você pode amar se você é uma pessoa que não perdoa, se você carrega ressentimento? Como você pode dizer que você ama quando o eco do abandono, da rejeição, da raiva, do perfeccionismo, ele te persegue? A resposta está exatamente quando você começa a cuidar da sua criança interior. Em vez de culpar a criança por ter sido ferida,
A verdadeira cura, ela começa quando você para. Quando você para de ser o seu próprio algoz, sua própria prisão. Quando você aprende a se oferecer carinho, compaixão e, acima de tudo, o perdão. Posso falar uma coisa? O perdão não é para os outros, não. O perdão é para você. Porque enquanto você não se perdoa, você permanece presa nas correntes do medo. Como é que a gente vai ressignificar isso? Como é que nós vamos escrever uma nova história? Durante a sua infância, você criou crenças fundamentais sobre quem você era, sobre o seu mundo. Você que foi rejeitado, você que foi abandonado, você que foi negligenciado. Você internalizou isso. Você internalizou a ideia de que você não é digno de amar. Que você não é suficiente. E essas crenças, são essas crenças que têm moldado os aspectos da sua vida. Suas relações, suas escolhas, seus sonhos. Por isso que parece que nada dá certo na sua vida. É exatamente por isso. As nossas crenças, formadas na infância, elas atuam como se fossem lentes. E essas lentes fazem com que você veja o mundo. São essas lentes que distorcem a realidade de quem você é e te impede de ver a verdade. O PFA, o Programa Família Amanhecer, eu trabalho técnicas e agora a gente está trazendo uma técnica muito legal, uma técnica nova para vocês. Nós estamos trazendo uma técnica exatamente para trabalhar essas feridas emocionais. Eu não sei se vocês lembram, mas numa das primeiras turmas lá de dezembro, eu trabalhei com vocês o que era a criança interior. Depois nós trabalhamos sobre como curar, entender as nossas heranças invisíveis. Agora nós estamos traçando o grande plano. E de verdade, a gente precisa agora ressignificar essa criança. A liberdade emocional, ela só vai ser encontrada quando você começar a entender que você não dá conta do outro. Então cresce! Cresce! Mas para crescer, você vai ter que ter esse encontro com a sua criança interior. Porque senão você vai repetir o padrão. Você vai repetir o padrão que a sua mãe teve quando você separou do seu pai. Que o seu pai teve quando se separou da sua mãe. Quando você viu alguém indo embora. Você vai repetir esse padrão na infantilidade do adulto que você é hoje. Gente, eu atendo muitos adultos infantis. Adulto que só falta fazer gugu dadá. Só falta fazer gugu dadá. Mas as pessoas não são assim porque elas querem. Elas são assim porque elas não foram amadas. Porque elas não foram acolhidas. Porque elas foram rejeitadas, sofreram abandono, sofreram dores. E elas vão repetindo esse padrão. Você precisa se permitir ser autêntico, sem máscaras, sem barreiras. A verdadeira transformação, ela só vai acontecer quando você for capaz de viver no tempo presente. Sem aquelas sombras. Sem aquelas sombras. Quais sombras, Adri? Aquelas sombras de dor. Como é que a gente faz isso? A gente faz isso olhando para dentro de nós mesmos. Como? Traçando o mapa. A jornada da criança interior, ela não tem um fim definitivo. Ela é contínua, como o ciclo da sua vida. Mas a cada passo que você vai dando, você vai se sentindo mais livre, mais autêntico. E você vai se libertando. Quando você cura a sua criança interior, você começa a curar as suas relações. E o que mais importante, você começa a se sentir mais segura. Que lindo! Eu quero curar a minha criança interior. Gente, vamos fazer um hashtag? Me arrepiei agora aqui. Hashtag, eu quero curar a minha criança interior. Que lindo que vocês escreveram agora. Eu quero curar a minha criança interior.
Escrevam aí, eu quero curar a minha criança interior. Eu quero curar a minha criança interior. Neste momento Gente, vocês me emocionaram demais, sabia? Que lindo, de verdade. Como é bom ver as pessoas querendo se conectar. Deixa o seu marido e ver a filha dele. Deixa a sua esposa e ver aquele filho dela, do outro casamento. Deixa o seu marido passar um final de semana com a mãe dele ou com a mãe dela. Eu quero convidar vocês a darem uma virada. E a virada é exatamente essa. A buscar a cura da criança interior. Dri, como é que a gente faz isso? A gente não faz isso com técnicas superficiais. Vocês não vão fazer isso através de coaching motivacional. E eu falei para vocês que uma das coisas que eu mais tive que fazer foi acreditar no meu próprio processo de mudança. Eu quero curar a minha criança interior, que hashtag lindo. Quando vocês pegarem a ferramenta do protocolo de integração da essência primordial, quando vocês pegarem o mapa da família de vocês, vocês vão entender processos que são processos lindos. E eu quero que vocês aprendam a fazer isso. Eu quero curar a minha criança interior. Eu formatei para vocês tudo o que eu aprendi sobre criança interior. Tudo sobre neurociência. Eu formatei para vocês uma ferramenta nova para apresentar para vocês agora, na turma de número 41. Uma ferramenta que eu desenhei para vocês junto com a equipe para nós trabalharmos. Deixa eu perguntar uma coisa, vocês fizeram um teste? Eu deixei um teste, a roda da criança interior, vocês fizeram? Eu quero curar a minha criança interior. Quero saber se vocês fizeram. Gente, eu vou fazer o seguinte, olha, eu vou falar para vocês, eu vou colocar aqui o PDF do teste da criança interior. Você não fez o mapa, vocês não fizeram... Gente, tem um monte de... Ó, eu vou colocar o link aqui para vocês, o link para vocês entrarem lá no grupo VIP. Entrem no grupo VIP. Lá no grupo VIP tem uns testes que eu deixei para vocês, porque para mim é muito importante trazer ferramentas para vocês. Trazer ferramentas que vocês possam, de alguma forma, ir construindo a caminhada de vocês. E o PFA, o Programa Família Amanhecer, ele é bem simples. Às vezes as pessoas falam assim pra mim, por que você faz tanta live de graça? Né? Principalmente aos domingos. Mas por que o PFA é tão barato? O PFA, ele custa só R$150, porque eu quero que vocês tenham acesso a essas ferramentas. Eu quero que vocês possam ajudar a si mesmo e ajudar a outras pessoas a construírem a sua criança interior. E eu quero que essas sementes elas sejam espalhadas. Então não é uma questão de custar R$997. Não é sobre valor financeiro. Eu quero que vocês tenham acesso a ferramentas que transformem a vida de vocês. Que transformem. Então o que eu quero a partir de agora? Eu quero que vocês façam o teste da criança interior. A gente está colocando aqui para vocês, tá? Já. Aqui, ó. Nós já deixamos para vocês aí. Eu quero que vocês façam esse teste. E eu quero que durante 30 dias, os próximos 30 dias, vocês tenham acesso a todas as ferramentas que eu vou apresentar nessa nova técnica. Tá? Eu quero que vocês tenham acesso a todas as ferramentas. Todas. Nós vamos trabalhar ferramentas novas agora, no mapa, para você chegar à sua criança interior e para você resolver. E olha, essa vai ser a primeira turma que eu vou trabalhar bastante meditações com vocês, através de vídeos. Vocês terão lições diárias. Nós estamos reformulando na nossa plataforma, tá? As lições diárias, os e-books. E outra coisa que eu quero falar para vocês, eu preparei uma aula com slides para vocês, mas eu não consegui passar aqui. Então eu quero convidar vocês no dia 12/7, dia 12/7 eu quero fazer um exercício de reconexão com vocês. Eu quero aquela plataforma Zoom lotada.
Além de tudo isso, a gente tem uma comunidade privada. A gente tem uma comunidade para ajudar vocês. E ó, a gente vai trabalhar com vocês. Nós vamos trabalhar exercícios. Lembra que eu falei do mapa? Do mapa para vocês trabalharem toda essa questão da família de vocês. Eu falei das novas técnicas. Eu sei que às vezes pode dar medo de vocês darem esse primeiro passo. Mas eu já vou aproveitar e eu vou abrir agora inscrições abertas para a turma de número 41 do programa Família Amanhecer. Eu ia abrir essas inscrições só dia 12, tá? Mas eu já vou abrir agora as inscrições para vocês. Eu já quero ir alimentando o grupo de WhatsApp. Então, o pessoal que já for, faz a inscrição hoje. O pessoal já vai deixar o link para vocês aqui. O pessoal já, do suporte, aí toda a equipe já vai deixar. E eu vou abrir a inscrição agora. Eu ia abrir a inscrição dia 12, já estou abrindo a inscrição agora, a equipe que me desculpa. Turma 41, eu quero trazer para vocês o tema dessa turma. Em busca de mim, o reencontro com a minha criança interior. Em busca de mim, o reencontro com a minha criança interior. Então eu ia abrir as inscrições dia 12, mas eu já estou abrindo as inscrições agora para vocês. Entrem, façam as inscrições de vocês rapidamente. Eu já vou começar a alimentar os grupos de vocês, já vou começar a colocar os testes lá. Quero todo mundo fazendo o teste. Eu quero todos vocês na aula inaugural, porque eu ia fazer aula inaugural para um número reduzido de pessoas. Eu vou abrir a aula inaugural para 1000 pessoas, dia 12/7. Porque hoje o Instagram deu esse probleminha aí e eu não consegui projetar para vocês do jeito como eu gostaria. Então, vamos fazer um combinado? Vocês topam? Hashtag, qual é a hashtag? Escrevam aí a hashtag de hoje. Eu quero, vamos ver quem ficou esperto aí. Eu quero curar a minha criança interior. Escrevam aí a hashtag. Escrevam. Em busca de mim, em busca de mim, em busca de mim. Que legal, gente. Eu tô muito feliz. Ó, então nós vamos deixar para vocês o link de inscrição. Para vocês, vou abrir agora a inscrição. Inscrição oficialmente aberta para a turma de número 41 do programa Família Amanhecer. Eu quero curar minha criança interior. Só que, como nós tivemos problemas com a internet, eu vou voltar essa semana. Gente, é só R$150 que vocês estão falando aí de... Não, o valor é esse por 30 dias. Vocês vão ter acesso a essa ferramenta nova que eu estou trazendo para vocês. Gente, R$150, esse é o valor. Gente, o que vocês estão achando estranho? É só esse valor para vocês participarem. Eu vou trazer aí. Vocês podem entrar em contato com o pessoal do suporte. Anota o telefone aí, 18 99 647 6606. Mas o pessoal tá colocando o link aí para vocês. O link de inscrição, ele já tá aí. Vocês podem fazer inscrição a partir de hoje. E eu quero marcar uma outra live com vocês. Vocês me ajudam a divulgar? Eu quero fazer uma live com os desenhos, com as imagens que eu trouxe para vocês e que hoje, por conta da internet, eu não consegui. Eu quero curar a minha criança interior. Eu quero curar a minha criança interior. Eu quero curar a minha criança interior. Então, vocês podem entrar em contato com o suporte no 18... Deixa eu colocar aqui para vocês. 18 9 81 14 5894. Tá aí para vocês, ó. 18 9 81 14 5894. Vocês podem entrar em contato. Vocês querem o link? O pessoal tá colocando o link para vocês aí já, ó. Tá? Ou vocês podem entrar em contato no 18, falar com o Daniel, 99 647 6606. Deixei aqui para vocês também, tá bom? 18. Peraí só um pouquinho, deixa eu ver aqui. 18, isso mesmo, 99
647-6606, ok? Eu vou fazer uma outra live com vocês. Eu quero curar a minha criança interior, tá bom? E aí, ó, fiquem de olho no nosso Insta. Nós vamos fazer uma outra live, mas eu não posso falar o que vai acontecer nessa live. Nós vamos trazer um presente pra você, eu não posso falar que presente que é, tá? Mas inscrições, eu já tô abrindo as inscrições hoje, porque eu quero que vocês tenham tempo suficiente para estarem comigo, para estarem com toda a nossa equipe. Eu quero essa reconstrução com vocês. Em busca... Cadê o link? Gente, o link tá aí. O pessoal não colocou o link aí? Não, a equipe colocou sim. Em busca de mim, o reencontro com a minha criança interior. E aí eu vou, com certeza, eu vou repetir essa live e eu vou trazer as imagens. Eu tinha separado umas imagens, inclusive, da minha criança interior para mostrar para vocês. E com certeza nós vamos repetir essa live e eu vou abrir para vocês, né? Já abri hoje inscrições abertas para a turma de número 41. Olha como é gostoso. Meu filho entrou e escreveu: amo você. Tem coisa mais gostosa do que o gol? Meu Luquinhos entrar e falar amo você? Que delícia. É uma construção. É uma construção, filho. Minha rainha. Faz um print aí, gente, pra mim. Que lindo. Olha que lindo meu filho aí. Ele colocou: eu amo você, minha rainha. É uma construção. Desce aí pra mim, a equipe faz um print. Amo você, minha rainha. Mamãe também te ama muito, filho. E que juntos, filho, nós possamos ajudar mais pessoas a se reconectarem com a criança interior delas. E que juntos Deus nos dê permissão para ajudarmos mais pessoas a escreverem uma nova história de vida. Que Jeová abençoe você sempre também, meu amor. Que Deus proteja sempre você, meu Luquinhas e meu Luan. É muito lindo ver essa construção. Eu quero agradecer a cada um de vocês que estiveram presentes na live de hoje. Eu quero agradecer a cada um de vocês, a cada pessoa que está aqui e que está em busca da sua criança interior. E ó, eu vou parar agora. Para você que esteve aí, faz um print e me marca com o hashtag de hoje. Vamos lá, vou dar um sorrisão e você me marca. Eu quero mudar a minha criança interior. 1, 2, 3, já! Eu quero me conectar com você. Quero me conectar. Meu primo, amo você, primão. O Rick tá aí. O Rick tem uma criança interior linda. Sabe aquela criança interior maravilhosa? É o meu primo Ricardo. Ele tem uma criança interior, uma das crianças interiores mais lindas que eu já vi em toda a minha vida. Se permitam olhar para vocês. Minha criança interior nunca ouviu eu te amo, mas hoje essa é a frase que eu vou usar. Se conectem com a criança interior de vocês. Fechem os olhinhos assim, ó. E falem para sua criança interior. Talvez aquela frase que você nunca ouviu da sua mãe, do seu pai, do seu tio, da sua avó, da sua família, da sua professora. Você pode e você deve se conectar com a sua criança interior. Adri, somos mais felizes com você. Eu sou muito mais feliz com vocês, com cada um de vocês. E eu quero ajudar cada pessoa que está aqui a escrever uma nova história. Eu quero mudar a minha criança interior. Essa vai ser a chamada para a nossa live. Eu vou fazer uma outra live para eu trazer, com certeza, eu vou trazer para vocês esse tema.
Eu quero mudar a minha criança interior. Inscrições oficialmente abertas para a turma de número 41 do programa Família Amanhecer. O tema: Em Busca de Mim, o reencontro com a minha criança interior. Muito obrigada, muito obrigada. Ah, tem gente da Inglaterra. Pessoal, eu já vi que tinha gente da Itália aqui, eu vi que tinha gente... Portugal estava em peso, né, como sempre. Muito, 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 muito obrigada. E ó, nossa próxima live, eu quero mudar a minha criança interior. Eu quero mudar a minha criança interior. Essa vai ser a live, eu vou marcar o dia certinho, porque eu quero trazer umas imagens que eu não consegui passar na live de hoje para vocês por conta da internet, tá? Mas mesmo assim, obrigada, tá? A minha criança interior, ela tá muito, 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 muito feliz. Gratidão pela participação de vocês. Eu espero vocês na turma de número 41 do programa Família Amanhecer. E o valor é esse mesmo, gente. Somente R$150. O reencontro com a minha criança interior. A gente vai abrir agora uma caixinha de perguntas para vocês, tá? A gente vai abrir uma caixinha de perguntas para vocês colocarem todas as dúvidas que vocês quiserem com relação à live de hoje, com relação aos temas que nós vamos trabalhar, as ferramentas que nós estamos preparando. Vocês vão ficar muito felizes com o novo programa Família Amanhecer. Tem um novo programa Família Amanhecer chegando para você, preparado com muito carinho. Um grande beijo, fiquem com Deus. Eu quero mudar a minha criança interior. Guarda essa frase. Eu vou marcar o dia da live, tá? Eu não sei ainda o dia, eu quero mudar minha criança interior. Eu vou marcar e nós vamos divulgar aqui. Gente, desculpa, mas a internet é assim. Eu vou até mostrar para vocês um pouco de tudo que vocês vão ver. A gente deixou aqui tudo bonitinho para vocês, por isso que eu não quis mostrar assim, porque eu quero voltar e mostrar para vocês todas essas imagens. Hoje a internet deu um baile, não nos permitiu, mas nós vamos voltar com a live Eu Quero Curar a Minha Criança Interior. Grande beijo, fiquem com Deus, obrigada por tudo e por um momento de conexão tão lindo. Até lá. Espero você na turma de número 41. Inscrições antecipadas, a equipe vai me matar, mas tudo bem. Inscrições liberadas aí para vocês, tá bom? E aí, fiquem de olho aqui no Instagram que eu vou trazer histórias lindas do amanhecer para vocês e vou fazer uma outra live com esse tema. Eu quero curar a minha criança interior. Grande beijo, boa noite, fiquem com Deus.